24 milhões de robôs humanoides. Esse é o número mágico. Para a segunda maior economia do mundo, a revolução das máquinas não é o pesadelo da ficção científica, é a tábua de salvação biológica. A 71ª edição do prestigiado estudo publicado pelo gigante, o banco Barclays, revelou um plano bem impressionante. Para sobreviver a um colapso populacional sem precedentes, a China precisará implantar um exército de 24 milhões de robôs humanoides até o ano de 2035. E enquanto essa data não chega, as máquinas já começam a trabalhar ao lado de seres humanos, policiais nas ruas, aprendendo tarefas físicas sozinhas e até se preparando para operar fora da Terra. Isso está acontecendo já agora, meu amigo. Ao mesmo tempo, foguetes gigantes estão explodindo, tentando transformar o espaço em infraestrutura permanente. E não podemos deixar de falar das motos voadoras que estão saindo da ficção científica. E a inteligência artificial, meu amigo, já começa a criar vídeos tão realistas que distinguir verdade de uma simulação já está se tornando um desafio bem gigante, viu? Bora entender a criação da maior força de trabalho sintética da história e essas outras tecnologias. Vamos ver isso agora. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Para a maior parte do mundo, a ascensão dos robôs humanoides ainda parece um debate sobre o futuro que ainda vai acontecer. Mas para a China, ela já começa a ser tratada como uma questão de sobrevivência econômica. E talvez seja isso que torna o novo relatório do Barclays algo tão impressionante. Segundo o estudo, a China poderá precisar implantar cerca de 24 milhões de robôs humanoides até 2035 para poder compensar o colapso gradual da sua força de trabalho. Nós não estamos falando apenas de automação industrial tradicional, aquelas que mostram braços gigantes de robôs trabalhando em fábricas. Nós estamos falando agora de uma substituição populacional em escala nacional. Durante décadas, a economia da China cresceu sustentada por uma combinação quase que perfeita de população gigantesca, mão de obra abundante e produção industrial massiva. Mas agora, o país enfrenta uma mudança demográfica severa. A população envelhece rapidamente, o número de jovens está diminuindo e a força de trabalho, consequentemente, começa a encolher em um ritmo que é bem preocupante. Segundo o próprio Berkeley, a China pode perder algo aproximado a 37 milhões de trabalhadores ao longo dessa próxima década. E é aqui que a inteligência artificial física entra no jogo, porque os novos robôs humanoides não são mais aqueles braços rígidos que são presos em linhas de montagem isoladas. A nova geração foi projetada justamente para operar em ambientes construídos originalmente para nós, seres humanos. Eles andam, carregam caixas, utilizam ferramentas que foram feitas para nós, sobem escadas, manipulam objetos delicados e aprendem continuamente através de redes neurais. É a terceira fase da automação, máquinas fisicamente adaptáveis e integradas diretamente ao cotidiano econômico humano. E a matemática financeira por trás disso começa a ficar assustadoramente viável. Segundo o relatório, o custo médio de fabricação de um robô humanoide caiu drasticamente nesses últimos anos. Analistas acreditam que até o final da década, muitos desses robôs poderão custar menos do que vários carros atuais. E isso muda completamente o cálculo econômico dessas empresas, porque um trabalhador sintético não dorme, não envelhece, não entra em greve e pode operar continuamente conectado a sistemas centrais de aprendizado coletivo. Ao mesmo tempo, cada robô implantado gera novos dados, ele melhora os algoritmos e reduz ainda mais os custos futuros da automação. É um ciclo exponencial. E o mais interessante é perceber como isso já ultrapassa a própria China. Porque construir dezenas de milhões de robôs humanoides exige uma quantidade gigantesca de baterias, motores, sensores, semicondutores e os metais estratégicos entram nesse jogo aí. O efeito dessa reconfiguração econômica vai ecoar muito além das fronteiras chinesas. De acordo com estimativas de um outro banco, o Morgan Stanley, o uso massivo de inteligência artificial física expandirá a participação da China na manufatura global para 16,5% até 2030. No entanto, para construir 24 milhões de robôs, o consumo de recursos natural será devastador. Relatórios do Bloomberg e do Barclays indicam que países exportadores de commodities serão os grandes vencedores indiretos dessa corrida aí. Nações ricas em minerais essenciais como Chile, Peru, Indonésia e o nosso Brasil experimentarão um crescimento histórico na demanda por metais fundamentais para a infraestrutura de hardware. Na prática, o avanço da IA física pode reorganizar não apenas os empregos, mas cadeias globais inteiras de energia, mineração, logística e produção tecnológica. E existe algo profundamente simbólico nisso tudo. Durante séculos, economias cresceram expandindo as populações humanas.
Agora, nós começamos a entrar numa era onde o crescimento econômico talvez dependa cada vez mais da expansão de trabalhadores sintéticos, não mais os humanos. Esse exército de silício descrito pelo Beckles representa o cenário de máxima substituição tecnológica já projetado para um banco global. E mesmo se apenas metade dessa meta aí for atingida, a engrenagem econômica do planeta terá mudado para sempre. E aí, você acredita que a economia global conseguirá se sustentar através de trabalhadores sintéticos ou tem mais alguma coisa acontecendo por trás das cortinas? Enquanto você abre o campo de comentários aqui embaixo para me ajudar e deixar seu comentário, eu já vou nos próximos minutos te mostrar alguns casos práticos dessa implantação dos robôs humanoides e de outras tecnologias. Bora ver agora. Em Xangai, um novo programa piloto colocou um robô humanoide chamado de Lingxi X2 para trabalhar lado a lado com agentes humanos de fiscalização urbana. E as imagens que você está vendo agora são reais, tá bom? Porém, não exatamente do robô que eu estou falando. São de outros robôs que também já estão sendo implantados na China. Infelizmente, eu só consegui essa foto aí do Lingxi X2 trabalhando ao lado de policiais. E dá pra ver que ele está conversando com as pessoas ao seu redor. O projeto piloto acontece na cidade de inovação em IA de Zhangjiang, no distrito de Pudong, onde drones, policiais e robôs humanoides agora operam juntos em um sistema coordenado de gerenciamento urbano. O funcionamento parece quase uma prévia de ficção científica administrativa. Primeiro, drones monitoram as ruas em tempo real, procurando irregularidades envolvendo vendedores ambulantes e o comércio de rua. Quando detectam algo, enviam imediatamente as informações para agentes humanos e também para os robôs humanoides mais próximos. Então, entra em cena o Lingxi 2. Segundo a empresa chinesa Agibot, fabricante desse robô, ele foi treinado para explicar as regras urbanas, para responder às dúvidas, interpretar políticas públicas e orientar os comerciantes sobre a legislação local. Na prática, ele funciona como uma espécie de intermediador burocrático físico alimentado por inteligência artificial. E talvez isso revele uma mudança importante no papel dos robôs humanoides. Porque até agora, grande parte da indústria focava em força física, equilíbrio e na automação industrial. Mas sistemas como o Lingxi começam a explorar uma outra fronteira: a interação social funcional em espaços públicos reais. O próprio governo local afirma que os humanos continuam responsáveis pelas decisões legais e pela autoridade de fiscalização. Já o robô atua apenas como o suporte operacional e comunicacional. Por enquanto, né, meus amigos, porque isso é apenas o início. Especialistas chineses afirmam que esse projeto representa um passo importante para transformar os robôs humanoides de simples máquinas em sistemas capazes de trabalhar efetivamente dentro da sociedade humana. Ou seja, a corrida agora não é mais apenas sobre criar robôs impressionantes, é sobre tornar essas máquinas úteis economicamente em ambientes humanos reais. Aos poucos, as cidades começam a testar algo novo, uma convivência cotidiana entre inteligência artificial prática dentro de um robô e a vida pública. E nem só na China está acontecendo esse avanço com robótica humanoide. Bora ver agora como é que os Estados Unidos está trabalhando por meio da famosa Boston Dynamics. A empresa sul-coreana revelou novos detalhes sobre como é que o Atlas aprendeu a levantar e transportar as cargas industriais que são bem pesadas, usando inteligência artificial, aprendizado por reforço e milhões de simulações digitais. E talvez o mais impressionante não seja apenas o peso que ele está levantando, é a forma como o robô aprende a lidar com ele. Nos novos testes, o Atlas aparece carregando objetos como frigobares industriais de mais de 45 quilos, enquanto está ajustando continuamente o equilíbrio do próprio corpo em tempo real. O robô gira o torso, se agacha, calcula a distribuição de força e reage às mudanças internas de peso enquanto está andando. Tudo isso sem depender principalmente da visão por câmeras. Segundo a empresa, o Atlas utiliza algo chamado de propriocepção, uma espécie de consciência corporal interna. É o mesmo princípio que nós seres humanos usamos naturalmente para saber onde é que os braços estão, as pernas e o centro de gravidade. Tudo isso sem precisar ficar olhando diretamente para eles. Na prática, o robô sente o próprio corpo enquanto ele está se movimentando. E para ensinar isso, os engenheiros não programaram manualmente cada movimento, ou linha por linha que seja. Em vez disso, utilizaram o aprendizado por reforço. O Atlas passou milhões de horas treinando em simulações virtuais executadas em GPUs, repetindo movimentos incontáveis vezes sob condições diferentes. Os pesquisadores alteravam o peso dos objetos, atrito do chão, força necessária nas mãos e até pequenas perturbações externas para obrigar o sistema a se adaptar continuamente. Sempre que o robô conseguia completar corretamente uma tarefa mantendo o equilíbrio e o controle, ele recebia uma recompensa algorítmica. Aos poucos, a IA começava a descobrir sozinha os padrões mais eficientes de movimento.
E isso representa uma mudança enorme na robótica, porque durante as últimas décadas, os robôs industriais dependiam de ambientes extremamente previsíveis. Tudo precisava ser fixo, controlado e repetitivo. Pequenas mudanças físicas já era o suficiente para gerar muitas falhas. Agora nós começamos lentamente a construir máquinas capazes de improvisar fisicamente no nosso mundo real. A própria Boston Dynamics afirma que essa aí é uma das maiores evoluções desse robô Atlas, que é justamente reduzir a famosa lacuna entre simulação e realidade. O problema aqui é histórico, onde os robôs funcionam perfeitamente no ambiente virtual, mas falham miseravelmente quando encontram o caos imprevisível do nosso mundo físico. E existe algo bem interessante nisso tudo, tá? Aqueles movimentos atléticos que antes pareciam apenas marketing, saltos mortais e equilíbrio extremo, por exemplo, agora começam a fazer todo sentido industrialmente. Segundo a empresa, essas habilidades ajudam a desenvolver a recuperação de escorregões, a estabilidade dinâmica, a resistência térmica e a adaptação corporal para ambientes reais de trabalho. Ou seja, meus amigos, talvez aqueles vídeos impressionantes nunca tenham sido apenas espetáculo feitos para nós. Talvez fossem realmente o treinamento disfarçado para preparar essas máquinas que serão capazes de substituir o trabalho físico humano em escala industrial. Mas nem só na Terra esses robôs aí serão usados, tá bom? O espaço já está nos planos. Porém, antes de enviar esses robôs para lá, em massa, claro, teremos que aprimorar as nossas naves que vão enviar esses robôs. Bora ver tudo isso aí, tá bom? Tá interessante essa próxima matéria. Alguns vão gostar e outros não. Existe algo quase paradoxal acontecendo com a SpaceX. Quanto maior os foguetes ficam, mais os testes parecem fracassos espetaculares. E ao mesmo tempo, mais perto a empresa pode chegar de algo que pode realmente mudar permanentemente a exploração espacial. O mais novo exemplo disso aí aconteceu durante o voo de teste da Starship V3, o foguete mais poderoso já lançado pela humanidade. Com 124 metros de altura e impulsionado por 33 motores Super Heavy na sua base e mais 6 motores Raptors no estágio superior, a nave estelar decolou da Starbase do Texas, em um dos testes mais importantes da história recente da empresa. E logo no início já surgiu o primeiro problema. Um dos motores auxiliares simplesmente não acionou durante a decolagem. Ainda assim, o sistema conseguiu subir normalmente e realizar a separação dos estágios em grande altitude sobre o Golfo. Até aí, tudo relativamente sob controle, né? Mas a parte mais delicada veio depois. O gigantesco propulsor Super Heavy tentou retornar para um pouso controlado no oceano como era o programado, só que durante a manobra de reacendimento, vários motores falharam novamente. O foguete perdeu estabilidade, começou a girar e acabou se despedaçando violentamente ao atingir a água. E mesmo após perder o maior propulsor já reutilizável da história, a missão ainda assim continuou parcialmente bem sucedida, porque o estágio superior da Starship seguiu a sua viagem sozinho. Durante o voo, a nave lançou 20 satélites Starlink simulados, além também de 2 satélites equipados com câmeras para poder registrar as imagens do escudo térmico durante a reentrada atmosférica. E mesmo depois de também perder um dos motores Raptor durante a subida, o sistema conseguiu alcançar quase 200 km de altitude. Isso revela algo bem importante sobre a filosofia da SpaceX, porque ao contrário da indústria aeroespacial tradicional, a empresa parece tratar as explosões e as falhas não como exceções, mas sim como uma regra, como parte normal do processo evolutivo das máquinas. Cada lançamento pode destruir um hardware bilionário, mas produz quantidades absurdas de dados reais que são impossíveis de obter apenas em simulações. E o objetivo final é gigantesco. A Starship não foi criada apenas para lançar os satélites, tá bom? A NASA, por exemplo, aposta bastante nela como o futuro módulo lunar que será tripulado no programa Artemis e será responsável por levar os seres humanos de volta à Lua ainda nesta década. Ao mesmo tempo, Elon Musk continua vendo a sua nave espacial como a peça central para o plano de colonização de Marte. Sim, Elon Musk ainda pensa muito nisso. E talvez seja exatamente esse ponto aí que torna esses testes tão fascinantes, porque nós estamos vendo agora em tempo real uma tecnologia experimental tentando ultrapassar os limites físicos que durante décadas pareciam inviáveis para nós seres humanos. Reutilização extrema, pousos controlados, foguete dando ré e totalmente reaproveitáveis e missões interplanetárias estão começando um pouco lento ainda, mas já está saindo do papel. Claro que os fracassos continuam enormes, não é? Mas existe algo que é historicamente inevitável nisso tudo, porque toda vez que a Starship explode, ela também aproxima um pouco mais a humanidade da ideia de transformar o espaço em infraestrutura operacional contínua, e não apenas em missões isoladas. E no fundo, talvez seja essa a lógica da SpaceX: falhar rápido o suficiente até que viajar entre planetas deixe de parecer ficção científica. E quando tudo isso estiver pronto, são esses robôs aqui que você vai ver agora
que serão enviados ali para o espaço. Vamos dar uma olhada. Como é que deveria ser o corpo de um robô criado exclusivamente para viver no espaço? Bem, a ficção científica imaginou astronautas mecânicos com pernas, capacetes e aparência humana que estariam caminhando por estações orbitais como se o espaço fosse apenas uma versão futurista aqui da Terra. Mas a engenharia aeroespacial começou a perceber uma coisa bem curiosa. Em gravidade zero, pernas talvez sejam completamente inúteis. E foi exatamente essa lógica que levou a empresa canadense Orbit Robotics a criar o Helios, um robô humanoide espacial que abandona quase que totalmente a anatomia humana tradicional. No lugar de pernas, o robô possui 4 braços, que são articulados e projetados para se mover agarrando as estruturas metálicas dentro das estações espaciais e dos satélites orbitais. E o resultado parece quase um organismo alienígena que foi mostrado pela ficção. Mas existe uma razão extremamente racional por trás disso tudo aí. Na Terra, as pernas existem porque nós precisamos vencer a gravidade constantemente. Caminhar é basicamente uma luta contínua contra o próprio peso do corpo. No espaço, esse problema desaparece. Em microgravidade, a locomoção não depende de passos, mas de pontos de ancoragem e controle de movimento. Então os engenheiros da Orbit Robotics chegaram a uma conclusão simples e bem lógica, né? Se o robô não precisa andar, faz mais sentido transformar suas pernas em ferramentas. Com 4 braços, o Helios consegue prender a parte do seu corpo na estrutura da estação, enquanto ele está utilizando os outros membros para executar as tarefas simultâneas, algo que é extremamente importante em ambientes orbitais onde qualquer movimento errado pode empurrar o operador para bem longe de onde ele queria estar. E a engenharia interna do robô também foge completamente da robótica industrial tradicional. Ao invés de usar articulações rígidas e motores pesados espalhados pelo corpo inteiro, os principais atuadores foram posicionados próximos aos ombros para reduzir a massa nos braços em movimento. A força é transmitida através de cabos, polias e bobinas que funcionam quase como tendões biológicos artificiais. E isso deixa os movimentos muito mais leves, suaves e energeticamente eficientes. O cotovelo do Helios, por exemplo, utiliza uma articulação de contato rolante com um baixíssimo atrito. Isso permite manipulações extremamente delicadas no vácuo orbital. Em missões espaciais, pequenos impactos ou vibrações podem gerar problemas enormes. Então, suavidade mecânica se torna tão importante quanto a própria força. E tudo isso existe por um motivo financeiro muito claro. Sim, parece tudo ficção científica, eu sei, mas já está acontecendo agora. Inclusive, a Speeder Bike de Star Wars, sabe, lembra daquela lá? Ela também já está sendo criada. Vamos ver agora? A startup chamada Volonaut decidiu transformar o que nós vimos em Star Wars em um protótipo funcional chamado de Airbike. A empresa divulgou imagens reais do veículo voando entre as árvores, enquanto um piloto vestido de soldado imperial estava de forma surpreendentemente estável voando com essa máquina. Mas, por trás da estética cinematográfica, existe um projeto de engenharia extremamente sério voltado para o futuro da mobilidade aérea pessoal. A proposta da Volonaut é desenvolver veículos eVTOL, uma aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical. Essas seriam capazes de operar com uma mistura de motocicleta e drone tripulado. Só que existe um detalhe bem importante aqui, tá? Pilotar algo assim no mundo real é absurdamente mais difícil do que parece nos filmes, tá bom? As speeder bikes clássicas de Star Wars pareciam leves e ágeis, mas um veículo voador real precisa lidar constantemente com estabilidade aerodinâmica, rajadas de vento, distribuição de peso e microcorreções contínuas de equilíbrio. Então, os engenheiros da Volonaut apostaram em uma abordagem diferente. Em vez de depender exclusivamente da habilidade humana, a Airbike utiliza múltiplos rotores elétricos combinados com sistemas automáticos de estabilização baseados no quê? Em software de controle de voo com inteligência artificial. Na prática, essa inteligência embarcada corrige a inclinação, altitude e compensação de vento em tempo real, permitindo que o piloto se concentre mais na navegação do que na sua própria sobrevivência. É quase como se parte do voo fosse compartilhada entre humano e algoritmo. Durante os testes, os pilotos humanos operaram em altitudes relativamente baixas e controladas, geralmente próximas de 15 metros de altura, especialmente em áreas florestadas densas. Se cair já era, eu sei disso. 15 metros é alto pra caramba, viu? E o objetivo ainda está mais ligado à validação de estabilidade e segurança do que à velocidade realmente extrema. Tecnologias que nasceram como fantasias cinematográficas começam agora a se tornar protótipos reais impulsionados por baterias, inteligência artificial e controle automatizado de voo. E nessa próxima tecnologia que nós vamos ver agora, talvez seja mais uma dessas aí. Ou talvez não, né? Só vendo para você ter certeza disso. Vamos lá. As cidades chinesas estão começando a implementar quiosques de barbeiros robóticos alimentados por inteligência artificial
que utilizam escaneamento 3D para mapear a cabeça do cliente humano e cortar o cabelo, não a cabeça, com uma precisão de nível milimétrico. Por cerca de 60 ienes por sessão, a ideia aponta para um futuro em que os serviços cotidianos se tornam automatizados, mais baratos e disponíveis sob demanda. É essa frase que está numa publicação nas redes sociais e que viralizou bastante nos últimos dias. A máquina movimenta as lâminas com bastante precisão, é bem absurdo o que a gente vê. Ela conversa com o cliente, acompanha o formato do rosto e contorna quase que perfeitamente, assim como um profissional humano faz, um profissional experiente, claro. Milhões de pessoas assistiram aquilo acreditando que o futuro realmente tinha chegado aos salões de beleza. Mas existe um problema aqui. O vídeo é falso, meu amigo, e talvez isso seja ainda mais importante do que o próprio robô. Nos últimos meses, a internet começou a entrar em uma nova fase que é extremamente perigosa, onde vídeos gerados por IA estão ficando tão realistas que nem dá para distinguir se é verdade ou não. Não estamos mais falando apenas de imagens estranhas com dedos deformados ou movimentos artificiais. Agora, meus amigos, as IAs conseguem criar iluminação perfeita, expressões naturais, física convincente e até movimentos de câmera cinematográficos com poucos minutos num prompt ali. O vídeo do barbeiro robótico é um excelente exemplo disso aí. Duvido que você não acreditou que isso fosse real, ainda mais quando veio de um canal renomado como é o Realidade Impressionante. A IA não está apenas criando imagens bonitinhas, ela está começando a fabricar versões artificiais do nosso mundo, que é capaz de enganar milhões de pessoas ao mesmo tempo que está tudo acontecendo. E o mais assustador é que isso aí não vai acontecer, já começou a acontecer. E se você quer ficar por dentro de tudo isso aí, do que é real e do que a tecnologia realmente tem trazido para nós, confere a sua inscrição aqui no Realidade Impressionante, tá bom? Se você gosta realmente do nosso canal, deixe seu like, na sua tela tem 2 novos vídeos, é só clicar que a gente se vê logo logo, tá bom? Clica aí que eu te vejo lá. Tchau, obrigado mais uma vez e vai lá, clica aí.